Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai ver um pouco sobre radiciação, certo? E o que é a radiciação? Acho que alguns de vocês já conhecem. A radiciação é uma operação matemática, assim como soma, subtração, multiplicação e divisão, e ela é oposta à potenciação, certo? Ou seja, elas duas estão ligadas, assim como soma e subtração e multiplicação e divisão. Qual é a ligação que acontece entre radiciação e potenciação? Observe nesse caso aqui, ó. Esse aqui é um caso de radiciação. Tem uma raiz, né, de 36. Só que essa raiz é qual? Quadrada, né? Porque aqui eu tenho 2. Isso é um que a gente vai ver mais pra frente. Essa questão de nomenclatura, certo? Então, a raiz de 36 é igual a 6. Por que isso acontece? Porque se eu pegar esse expoente aqui, ó, que nesse caso não se chama expoente, se chama índice, né? E eu passar ele para o outro lado como expoente, então eu vou ficar com 6 ao quadrado igual a 36. Então, a raiz de 36 é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Repetindo, a raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 ao quadrado é igual a 36. Né? Então, quando eu peço a raiz de alguma coisa, por exemplo, vamos dizer que eu quero a raiz de 16. Eu estou querendo raiz quadrada, né? Então, eu estou querendo um número que é elevado ao quadrado de 16. Esse número é 4, certo? Então, isso vai ficando mais fácil à medida que a gente for fazendo, tá certo? Então, na radiciação, os nossos termos são chamados dessa forma. A gente tem aqui o expoente que nesse caso não é expoente, é índice, tá? Então, esse número aqui é quem determina a raiz, né? Se é raiz quadrada, se é raiz cúbica de 3, né? Se é raiz quarta, raiz quinta. Então, o índice é quem vai determinar. O número que fica dentro do radical, né? Da raiz, é chamado de radicando. E o resultado é o radical ou a raiz, tá certo? Então, a gente tem o índice, o radicando e a raiz, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, vamos ver alguns exemplos, tranquilo? Ó, a raiz terceira ou cúbica, né, de 8 é um número que elevado a 3 dá 8. E esse número é 2, certo? Quando eu faço 2 elevado a 3, eu tenho 8, tá certo? Nesse caso, ó, a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9, certo? Então, dessa forma, a raiz de um número A é igual a B, se B elevado ao índice, né, for igual a A. Então, aqui, ó, a gente fala raiz enésima, porque aqui tem um N, né? Então, raiz enésima de A é igual a B, se, somente se, B elevado a N for igual a A, né? Então, vamos colocar esses números, ó. A raiz quadrada de 4 é igual a 2, se e somente se, esse é o nome desse símbolo, tá? 2 ao quadrado foi igual a 4. Tranquilo? Bom, pessoal, a gente tem dois tipos possíveis de radiciação, tá certo? Que é quando a raiz tem um índice par e quando a nossa raiz tem um índice ímpar, tá certo? É muito importante a gente saber diferenciar cada um desses casos. Por quê? No caso da raiz par, a gente tem algumas regrinhas, tá certo? Na verdade, é uma regrinha só, mas a gente tem que se ligar nisso. Vejam só. Quando nós elevamos um número positivo ou um número negativo a um expoente par, o resultado é sempre positivo, certo? Ó, se eu pegar um número negativo ou um número positivo e elevar um expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Aqui a gente dá mais 16 e aqui também dá mais 16, certo? Então, se eu perguntar a vocês quanto é a raiz de 16, a raiz de 16 é um número que é elevado ao quadrado, nesse caso a raiz é quadrado, tá? Tem que lembrar sempre disso. Quando não aparece nada aqui, ó, quer dizer que é quadrado, tá certo? Quer dizer que o índice é 2, tá? Então, a raiz quadrada de 16 é um número que é elevado ao quadrado dá 16. Só que aqui eu tenho dois casos que de um número que é elevado ao quadrado dá 16. Mais 4 e menos 4. Só que eu não posso usar os dois resultados, certo? Só posso usar um único resultado para qualquer coisa na matemática. A gente só pode ter um resultado, né? Não pode ter dois. Então, nesse caso, a gente utiliza o resultado positivo, tá certo? Então, a raiz quadrada de 16 é 4 e não menos 4. Tranquilo? Tem que lembrar sempre disso. Uma observação muito importante sobre as raízes de índice par é que não existe raiz de um número negativo se o meu índice for par. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 2. O meu índice é par e o meu número aqui dentro é negativo. Então, essa raiz aqui não existe, porque não existe nenhum número que eu eleve ao quadrado e dê menos 4, certo? Ah, professor, mas o resultado não é menos 2, não? Se a raiz quadrada de 4... Se a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de menos 4 não seria menos 2? Não, a gente observa isso aqui, ó.
2 ao quadrado dá 4. E menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, não tem nenhum número que eu consiga multiplicar ele por ele mesmo, ou seja, elevar ele ao quadrado, e esse resultado dê um número negativo, certo? Então, no caso de raiz de índice par, se o meu radicando aqui dentro for negativo, né? Não existe, certo? O meu resultado simplesmente não existe raiz. E se o meu número aqui for positivo, o resultado vai ser sempre positivo, certo? Isso para índice par, tá certo, pessoal? Tranquilo? E o outro caso é quando a gente tem raízes de índice ímpar, né? Então, na raiz de índice ímpar, a gente não tem esse tipo de restrição, certo? Ó, quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é positivo, o resultado será positivo. E se o índice da raiz for ímpar e o radicando for negativo, então o resultado também vai ser negativo, tá? Então, isso é o que a gente esperava do índice par, mas a gente não pode acontecer. Mas nesse caso aqui pode, ó. A raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 elevado ao cubo é 8. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, certo? Então, nesse caso de raiz de índice ímpar, eu vou ter resultados para quando o meu radicando for positivo e para quando o meu radicando for negativo, certo? Porque se eu for observar aqui, pessoal, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque se eu fizer menos 2 elevado ao cubo, né? Eu vou ter quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, eu consigo elevar um número ao cubo e ter um resultado negativo. Mas eu não consigo elevar um número ao quadrado e ter um resultado negativo, tá certo? Então, nesse caso, existe. No caso de raiz de índice par, não existe. Então, tendo conhecido um pouco sobre a radiciação, agora a gente vai ver um pouco sobre as propriedades da radiciação, né? As propriedades dos radicais, certo? Que são casos de radicais que eu, sabendo da propriedade, vai agilizar, né? Não preciso realizar nenhum tipo de cálculo. Só observando, se eu conhecer a propriedade, eu vou conseguir resolver, certo? A primeira propriedade diz o seguinte, ó, se eu tiver uma raiz em que o meu radicando é zero, então o resultado sempre vai ser zero. Então, a raiz enésima de zero é zero, porque zero elevado a qualquer número vai dar zero, certo? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. A raiz oitava de zero é zero, pois zero elevado a 8 dá zero, certo? E o outro caso é quando a gente tem o radicando 1, certo? Quando o radicando for 1, o resultado também sempre será 1, porque 1 elevado a qualquer número, vocês sabem que é 1, certo? Então, a raiz sexta de 1 é 1, pois 1 elevado a 6 é igual a 1, certo? E o outro caso importante das propriedades é quando eu tenho isso, ó. A minha raiz tem um índice n aqui e dentro eu tenho uma potência. Então, eu tenho uma potência dentro de uma raiz, né? Como nesse caso aqui, ó. E quando esse índice e esse expoente são iguais, então eu meio que posso simplificar eles e dividir um pelo outro. É meio que cortar o 2 e cortar o 2 vai ficar só 5 como resultado. Por que isso acontece? Vejam só. Se eu tiver a raiz quadrada de 5 ao quadrado, né? Então, qual é a raiz quadrada de 5 ao quadrado? Quem é 5 ao quadrado? É 25. E qual é a raiz de 25? 5. Então, era só eu ter cortado aqui e ficava o 5 logo desde o começo, tá? Porque como são operações inversas, então se eu tirar a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, uma coisa anula a outra. É como se eu estivesse multiplicando por 2 e dividindo por 2. O resultado não vai ser alterado, certo? Então, o resultado nesse caso fica 5, tranquilo? E além das propriedades dos radicais, a gente tem as propriedades operatórias dos radicais, certo, pessoal? Que é propriedade de quando a gente vai operar com raízes, né? Multiplicar raízes, dividir raízes e coisa desse tipo, tá? Então, vejam só. A primeira propriedade diz que o radical de um produto é o produto dos radicais. O que quer dizer isso? Ó? Se eu tiver a raiz de A vezes B, é a mesma coisa que a raiz de A vezes a raiz de B, certo? Um exemplo bem simples aqui, ó. Raiz de 5 vezes 9 é a raiz de 5 vezes a raiz de 9. E o índice permanece sempre o mesmo, certo? Então, o radical de um produto, como nesse caso aqui, é o produto dos radicais, certo? E a mesma coisa se aplica para o quociente, né? Se aplica para a divisão, também se aplica, ou melhor, se aplica para a multiplicação, também aplica para a divisão. Então, o radical de um quociente é o quociente dos radicais. Então, se eu tiver uma raiz aqui de A sobre B, é a mesma coisa que a raiz de A sobre a raiz de B, certo? Raiz de 9 sobre 4 é a mesma coisa que a raiz de 9 sobre a raiz de 4.
Isso aqui eu ainda poderia simplificar, né? Que a raiz de 9 é 3 e a raiz de 4 é 2. Ainda tinha como simplificar nesse caso desse exemplo, certo? E a terceira propriedade é a de mudança de índice. O que quer dizer isso? Vejam só, nesse caso aqui eu tenho uma raiz que dentro da minha raiz, né, o meu radicando é uma potência. Só que não são iguais, né? Então não posso simplesmente cortar como eu fiz nas propriedades que a gente viu anteriormente, certo? Então, como é que a gente pode mudar esse índice? Eu posso simplesmente multiplicar ou dividir n e m por um mesmo número. Nesse caso, eu dividi por p aqui e dividi por p aqui, certo? Então, se eu fizer essa divisão ou essa multiplicação por um mesmo número, o valor não é alterado, certo? Como nesse caso aqui, vejam só. A raiz sexta de 2 elevado a 4. Então, se eu dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2... isso não altera o meu resultado. Dividir aqui por 2, dividir aqui por 2. Isso não altera, tá certo? Eu posso fazer esse tipo de coisa. Multiplicar e dividir o expoente e o índice por o mesmo valor. Tranquilo? Então essas são as propriedades operatórias da radiciação, certo? Então é bem simples. Sabendo potenciação, a gente consegue resolver as radiciações tranquilamente. Certo, pessoal? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Vamos ver alguns exemplos, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos, certo? De radicais, de radiciação, né? Então, primeiro aqui a gente quer calcular esses radicais, certo? Então, vamos lá, né? Na letra A eu quero saber a raiz de 81, a raiz quadrada, né, de 81. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado ao quadrado, dá 81. E esse número é 9, né? Porque 9 ao quadrado é igual a 81. Tranquilo? Agora eu quero saber a raiz cúbica de 27. Então eu tenho que pensar no número que é elevado ao cubo da 27. Esse número é 3, certo? Porque 3 ao cubo é igual a 27, né? 3 vezes 3 dá 9, que vezes 3 dá 27. A raiz quinta de 32 qual é? É 2, tá certo? Eu sei algumas raízes aqui, sei todas na verdade, mas à medida que a gente for trabalhando, algumas raízes vão ficando conhecidas, tá certo? E aí vai ficando mais fácil da gente identificar de cara assim, tranquilo? Então a raiz quinta de 32 é 2, né? Porque 2 elevado a 5 é igual a 32, certo? Qual é a raiz quadrada de 100? É um número que multiplicado por ele mesmo dá 100, né? Então é 10, né? Porque 10 ao quadrado é igual a 100, certo? Qual é a raiz cúbica de 25? Eita, eu coloquei 25 aqui, mas era 125, tá? A raiz cúbica de 125 é 5, certo? Porque 5 ao cubo é igual a 125. 5 vezes 5 dá 25, que vezes 5 dá 125, certo? E qual é a raiz quarta de menos 16? Eu tenho que pensar no número que elevado a 4 dá menos 16. E a gente sabe que essa raiz aqui não existe, certo? Isso aqui é o símbolo matemático de não existe, né? A gente tem um índice par e um radicando negativo. Então, a gente não sabe, né, pela propriedade que... Pela propriedade não, né? Por uma certa propriedade, né? Das radiciações de índice par, que não é possível fazer isso daqui. Tranquilo? Então, agora a gente vai aplicar as propriedades que a gente viu anteriormente, tá? Então, ó, nesse caso aqui, eu estou querendo saber qual é a raiz quinta de 2 elevado a 5. Então, pela aquela propriedadezinha que eu lembrei, que eu vi aqui, né, que eu estou lembrando agora, né? Isso daqui eu vou cortar o índice com o expoente e o meu resultado vai ficar somente 2, certo? Nesse caso aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada de 36 sobre 4. Então, isso daqui é quociente dos radicais, certo? Eita, ficou meio errado aqui, deixa eu refazer. Então, eu tenho a raiz de 36 sobre a raiz de 4, é a mesma coisa que a raiz de 36 sobre a raiz de 4, né? Ou melhor, a raiz de 36 sobre 4 é igual a raiz de 36 sobre a raiz de 4. Eu ainda posso resolver, né? A raiz de 36 dá 6, a de 4 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. E realmente, né? 36 dividido por 4 dá 9, e a raiz de 9 é 3. Tranquilo? E qual é a raiz quinta de 0? A raiz quinta de 0 é 0, né? Porque 0 elevado a 5 é igual a 0. Tranquilo? Beleza, né? Vamos ver esse caso aqui, ó. Eu tenho a raiz quarta de 25 elevado a 2. Qual é a propriedade que eu posso aplicar aqui? Posso aplicar a propriedade de mudança de índice, né? Eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2, por exemplo.
né? Então, eu ficaria com raiz quadrada, né? Porque dividiu, e 2 dividido por 2 dá 1, 25 elevado a 1 dá o próprio 25. E a raiz quadrada de 25 é assim, certo? Dá para resolver isso bem facilmente. Nesse caso aqui, eu tenho um produto de radicais, ou a radical de um produto, né? E isso é igual ao produto dos radicais. Raiz sexta de 5 vezes 4 é a raiz sexta de 5 vezes a raiz sexta de 4, tá? E a raiz oitava de 1, a gente sabe que é 1, porque 1 elevado a 8 dá sempre 1. Tranquilo? Então, esses foram alguns exemplos de radiciação. É bem simples, tá certo? À medida que a gente for fazendo, a gente vai se adaptando mais. E agora a gente vai fazer alguma atividade a respeito, tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Ficou tudo esclarecido para vocês?